Olá, turma, bom dia. Vamos iniciar nossa aula 5, primeira aula do capítulo do livro 4, tá bom? Nós vamos trabalhar a gravitação universal, em especial a lei de Kepler. Leis de Kepler. O que seriam as leis de Kepler? As leis de Kepler são 3 leis propostas no século 17 pelo astrônomo matemático alemão Johann Kepler na obra Astronomia Nova. Então vamos verificar essas leis. Elas descrevem os movimentos dos planetas seguindo modelos heliocêntricos, ou seja, o Sol no centro do sistema solar, tá bom? O que diz a primeira lei de Kepler? A primeira lei de Kepler, pessoal, ela indica aí a lei das órbitas. O que essa lei das órbitas, ela nos afirma? Os planetas descrevem órbitas elípticas, certo? Em torno do Sol, ok? Que ocupa um dos focos da elipse. Então, eis aí a primeira lei de Kepler, certo? Então, ele fala que descreve orbitais elípticas em torno do Sol, né, que ocupa um dos focos principais. Então, essa é a primeira lei. A segunda lei de Kepler é a lei das áreas, né? O segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais, ok? Em intervalo de tempos iguais. Então, essa propriedade, essa lei, ela é de grande importância aí, né? Descreve, né? É um segmento que une, ele acabou de falar aí, a um planeta que descreve áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Então, essa relaçãozinha aí, ela é de grande importância. Informação. Quando a área ela é igual a... Quando as áreas são iguais, nós temos tempos iguais, intervalo de tempos iguais. Mas quando no caso, a variação do deslocamento 1 for maior que a variação do deslocamento 2, a velocidade vai ser maior que a velocidade 2, tá bom? Uma outra informação, pessoal, é o seguinte, ó. Nós temos aí um ponto A, vamos dizer que nós temos um ponto A próximo do Sol, né? Esse ponto A aqui, se ele estiver próximo do Sol, nós dizemos que ele é conhecido como periélio. Por quê? Porque ele é um ponto próximo do Sol. Se um ponto estiver mais afastado do Sol, ele é conhecido como afélio, ok? Então, ponto mais próximo do Sol é chamado de periélio e o ponto mais afastado do Sol é chamado de afélio, ok? Não se esqueçam dessas informações. Então, nós temos aí, área 1 dividido pelo intervalo de tempo é igual a área 2 dividido pelo intervalo de tempo, porque esses tempos são iguais, que ele vai gerar um valor constante. Então, essa é a segunda lei de Kepler, sobre as áreas. Terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. O que diz essa lei dos períodos? O quociente dos quadrados dos períodos e o cubo de suas distâncias médias do Sol é igual a uma constante. Igual a todos os planetas. Como assim, professor? Né? Se eu pegar o período, elevar ao quadrado e dividir pela distância média, né? Pelo cubo da distância média, vai gerar um valor fixo, K. Né? Ou esse período ao quadrado nada mais é do que o produto dessa constante, né, com a distância ao quadrado, ao cubo, né? Então, é isso que ele quer dizer na lei dos períodos. Período ao quadrado dividido pelo cubo de sua distância é igual a uma constante. E esse período ao quadrado vai ser a constante multiplicado pelo cubo dessa distância média, tá bom? Observação. Tendo em vista que o movimento de translação de um planeta é equivalente ao tempo que este demora para percorrer uma volta em torno do Sol, é fácil concluirmos que, quanto mais longe o planeta estiver do Sol, mais longe será seu período de translação. E, em consequência disso, maior será o seu ano. Tá bom? Vamos verificar o exercício resolvido sobre essas 3 leis de Kepler. Questão 1. Com base nos seus conhecimentos acerca da primeira lei de Kepler, assinale a alternativa correta. Primeira lei de Kepler diz o quê? Que os planetas descrevem orbitais elípticas em torno do Sol, ocupando este um dos focos principais da elipse.
Então, a letra A velocidade de translação de um planeta que orbita o Sol é sempre constante ao longo da órbita. Letra B, a razão entre o quadrado do período orbital dos planetas que orbitam nessa mesma estrela é o cubo do raio médio de suas órbitas e constante. O que vocês acham? Primeira lei de Kepler. A órbita dos planetas em torno do Sol é elíptica e tem o Sol em um de seus focos? Opa! Letra D, a linha imaginária que liga a Terra até o Sol varre a áreas iguais em períodos iguais? E a letra E, a velocidade de translação dos planetas depende da distância que o planeta se encontra no Sol. Pessoal, o que a gente pode analisar aí? Né, que praticamente todas essas informações elas são verdadeiras. Só que ele quer uma situação que indica a primeira lei de Kepler. Então, no caso, é a letra C. Né? Nós vimos isso agora há pouco, que a órbita dos planetas em torno do Sol é elíptica e tem o Sol em um de seus focos. Então, essa é a primeira lei de Kepler. É o que ele quer. Tá bom? Segunda questão. Com relação à energia cinética de um planeta que orbita o Sol em uma órbita elíptica, assinale a alternativa correta. Quanto mais distante o planeta estiver do Sol, maior deverá ser a sua energia cinética. A energia cinética torna-se máxima nas proximidades do periélio e mínima nas proximidades do afélio, aquele ponto mais próximo e ponto mais afastado. A energia cinética do planeta em órbita do Sol permanece sempre constante. A energia cinética torna-se mínima nas proximidades do periélio e máxima nas proximidades do afélio. O que vocês acham aí? Mínima, máxima? A cada órbita, a parte da energia cinética do planeta se perde devido ao atrito com A. E aí, pessoal, qual seria a alternativa correta, né, em relação à energia cinética? Letra B. Não se esqueça, pessoal, que a energia cinética ela vai se tornar máxima nas proximidades do periélio e mínima nas proximidades do afélio, né? Lembrando que o periélio é aquele ponto, né, mais próximo do Sol e o afélio é aquele ponto mais afastado do Sol, ok? Vamos ver aqui a questão 3. De acordo com a terceira lei de Kepler, conhecida como lei dos perihélios, é falso afirmar que, letra A, o cubo do raio médio das órbitas é proporcional ao quadrado do período orbital. Isso é verdadeiro. A razão entre o quadrado do período orbital e o cubo do raio médio da órbita terrestre é inversamente proporcional. Ela é inversamente proporcional à massa. O quadrado do raio médio das orbitais é proporcional ao cubo do período orbital? O que vocês acham? Não. Né? O quadrado do raio médio das orbitais é proporcional ao quadrado do período orbital e não do cubo. Então a letra C é a falsa, tá bom? Questão 4. Certo planeta A que orbita em torno do Sol tem período orbital de 1 ano. Se o planeta B tem raio orbital 3 vezes maior, qual será o tempo necessário para que esse planeta complete uma volta em torno do Sol? Então, uma questão de cálculo. Será que vai ser 1,5 anos, 2,5, 8, 3,5 ou 5,2? Então, vamos lá. Ele fala que o período do planeta A é 1 e que o raio de B é 3 vezes o raio de A. Usando, né, a formulazinha da terceira lei de Kepler, período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é igual ao período de B ao quadrado dividido pelo raio de B ao cubo. Professor, sempre vai ser o período vai ser ao quadrado e o raio ao cubo? Sim. Fazendo a substituição, o período de A é 1, repete o raio de A ao cubo, repete o período de B ao quadrado e o raio de B vai ser 3 vezes o raio de A ao cubo. Fazendo a continha, 1 ao quadrado é 1, repetiu o RA ao cubo, repetiu o TB ao quadrado, peguei o 3 e levei ao cubo que deu 27 e o raio ao cubo. Multiplicando o meio pelos extremos, né? Ficou 27 RA ao cubo é igual a RA ao cubo vezes TB ao quadrado. Cancelei o raio A com o raio A, ficou 27 igual ao período B ao quadrado. Então, a operação inversa da potência, qual é a raiz quadrada de 27? Aproximadamente 5,2. Turma, essa foi a nossa aula sobre a lei de Kepler. Espero que vocês tenham entendido as 3 leis, as aplicações. É um pouco mais parte de teoria. Obrigado pela atenção de todos.
vamos para uma reflexão. Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca para de lutar. Tchau, pessoal. Até a próxima aula, se Deus quiser.